sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Olá, família! Estamos aqui novamente para mais um episódio do programa Acontece Aqui em Família. É sempre um prazer estarmos aqui oferecendo o melhor para vocês. E o nosso programa, como sempre, recheado de novidades, acontecimentos e muita informação. E hoje vamos começar o nosso programa com o meu quadro Primeiramente. Quem dança, os males espanta. Vamos conhecer a verdade por trás dessa frase? Que a dança faz bem para a nossa saúde física, isso já circula no nosso imaginário, a gente já tem essa consciência, afinal de contas, a gente está falando de uma atividade física, de um exercício físico. Mas para a saúde mental, às vezes a gente não se atenta aos benefícios que isso traz. E isso perpassa por várias questões. A dança, geralmente, é uma atividade que a gente faz de forma coletiva. E, como vocês sabem, a gente poder estar em um grupo que tem os mesmos interesses que a gente, socializar, isso já traz um benefício interessante para a nossa saúde mental. Para além disso, tem uma outra questão que eu acho muito interessante no ato de dançar, que costuma acontecer em grande parte dos locais onde nós fazemos aulas de dança, que é o hábito de ficar em frente ao espelho. Quando a gente faz uma aula de uma maneira regular, na maior parte das vezes, a gente passa ali 1 hora do nosso dia, pelo menos, nos olhando no espelho, nos admirando, nos reconhecendo. Isso traz um aumento da própria consciência corporal, de maior reconhecimento. Isso é uma coisa que eu indico muito para os meus pacientes quando estão em processos de emagrecimento. Não é incomum a gente ouvir frases como: eu não me reconheço mais nesse corpo desde que eu emagreci. Eu ainda não me acostumei, doutora. Eu ainda não consegui jogar fora as outras roupas porque parece que esse não é o meu corpo. E a dança, nesses momentos, ela surge como um elemento muito interessante para ser aliada, porque a pessoa, além de ter que estar em um contato maior com toda a capacidade que esse corpo tem de performar, de existir no mundo, não só para trabalhar e pagar contas, a pessoa também fica se admirando ali pelo menos 1 hora em frente ao espelho e ela começa a entender que é ela que está habitando aquele corpo naquele momento, que aquele corpo é o dela, que ela pertence àquele corpo. Então isso também é uma coisa muito interessante de quando nós escolhemos a atividade física da dança. Eu sei que nem em todos os espaços que a gente faz essas aulas isso acontece, mas quando acontece, vamos dizer que é um plus, né? Que é uma coisa, um benefício a mais que acaba por acontecer. Para além de liberação de vários neurotransmissores quando nós estamos dançando, a ideia da gente estar ali em um momento dedicado a algo que não é estritamente relacionado ao nosso trabalho, ou seja, um momento de lazer, é um hobby, nós já conversamos aqui sobre a importância de hobbies. Isso tudo traz uma sensação de diminuição do estresse, né? A pessoa fica mais tranquila, fica mais calma. Pensar envolve alguns pilares da medicina do estilo de vida. Envolve o manejo do estresse, a socialização, o próprio movimento e, como consequência, acaba agindo em outros também. Por exemplo, quando a gente dança de uma forma regular, a gente tende a ter uma melhor qualidade do sono, a gente acaba modificando também a nossa alimentação, porque a gente faz melhores escolhas alimentares quando a gente está numa atividade física de uma maneira mais engajada. Então, a dança ela vai trazer diversos benefícios para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Então, fica essa dica para quem está procurando uma atividade para se dedicar mais, para poder se engajar. Existem várias modalidades de dança, existem modalidades mais adultas, existem modalidades pensadas para quem quer começar na vida adulta agora. Nunca fiz balé. Existem escolas que são especializadas, então a gente às vezes fica com aquela vergonha de nunca fiz, agora que eu vou começar. Comece. E outra coisa, doutor, eu fico com vergonha porque eu acho que todo mundo vai perceber que eu estou dançando errado.
Eu sempre pergunto, quando você está lá na aula, você tem tempo para ver o que um está fazendo, o que o outro está fazendo? Não, por quê? Porque você está preocupado com a sua performance, com você mesma. E da mesma forma as outras pessoas. As pessoas não estão tão interessadas assim sobre o que você está fazendo ou como você está fazendo. Então não fique com isso na sua cabeça, se permita, se jogue e curta. Então fica essa dica e lembre-se, primeiro a mente. E agora aquele quadro maravilhoso, muito emocionante, Dona Miúda. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Acontece Aqui em Família, no quadro Dona Miúda, né, para mostrar para vocês as belezas do nosso Jalapão. Hoje a gente sai do Quilombo, vamos visitar, né, o Fervedor Paraíso, né, que é um atrativo, que é parceiro da comunidade nossa, né, e tá aí recebendo visitantes. Então a gente vai ver um pouquinho desse lugar e também vamos fazer um pequeno ensaio aqui nesse lugar, né, do desfile que acontece na Festa da Colheita do Capim Dourado. A gente vai fazer um pequeno ensaio. Então venham conhecer um pouco, né, dessa tradição que é o Capim Dourado e sentir um pouco da natureza que tem presente no nosso Jalapão. Meu nome é Eliana, eu estou usando uma bolsa de capim dourado, um anel e uma tiara. Meu nome é Ana Gabriela, estou usando uma bolsa de capim dourado e esses acessórios maravilhosos. E o chapéu de capim dourado. Meu nome é Thaís e eu estou usando um colar de capim dourado, uma pulseira de capim dourado, um anel e uma bolsa de capim dourado. Então, tchauzinho todo mundo. Às vezes levanto cedinho e vejo o sol tampado pelas nuvens. E logo o sol aparece, no dia manhã de vapor, é muito calor e começa a chover. Depois da chuva é a linda e as andorinhas vêm aparecer. Chego em frente ao mar e olho as ondas, fico um pouco triste. Eu sei que a poluição tá sendo a razão, matando os peixes. Vamos unir nossas forças, amar a natureza que Ele criou.
Tudo isso é natural até o Pantanal. Foi ele quem criou. E aquelas dúvidas, hein, que sempre aparecem no nosso quadro Saúde Sem Mito. E as emoções, né? Como é que elas ficam com essa chegada desse chocolate aí na TPM? O que você acha? Você acha que é assim mesmo? O que a gente precisa ter atenção é se a gente está usando o chocolate ali como uma estratégia para um conforto ou se a gente está usando da comida para lidar com aquela emoção. Ali tem um perigo, né? Que a gente fala bastante aqui no programa. A gente já falou sobre fome emocional aqui. Então, a gente precisa entender e saber dividir. Se eu estou comendo um chocolate para degustar ali, para realmente apreciar aquele sabor, né? Isso ali vai estar me trazendo benefícios, ou se eu estou descontando toda a minha irritabilidade, todo o meu cansaço que acontece na TPM, aquela fragilidade emocional, eu estou jogando toda ela naquele chocolate, fica aquela sensação de que eu preciso de um chocolate para lidar com isso. Eu pergunto muitas vezes assim, essa sua TPM dura quanto tempo no mês? Porque às vezes a gente está colocando tudo chamando na de conta, TPM o que não é TPM. o que não é TPM. E aí já é uma situação que precisa de conversar Sim, com o psiquiatra, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, como sempre, ter o máximo possível de autoconhecimento para a gente poder separar essas coisas, né? Então, se você acaba recorrendo muito ao chocolate ali na TPM, se faça essa pergunta, né? Faça essa reflexão junto de você mesma. Eu estou buscando, que eu vou ali, degusto, como um quadradinho, estou satisfeita, eu fico com aquela sensação de que eu vou ter que devorar uma barra inteira todos os dias. Aí não tá legal. Né? Então, isso é muito importante entender, porque assim como a menopausa e outras coisas que acontecem no universo feminino, a tensão pré-menstrual vai tirar debaixo do tapete, que eu sempre falo, né? Quando você vai menstruar, quando você está próximo de menstruar, ou quando você vai começar a deixar de menstruar, algumas coisas vão entram ali em ebulição e a gente não tem como fingir que não está vendo. Porque o que vai acontecer? Associado ao que já vem acontecendo com essa mulher, tem o que? As alterações hormonais. Sim. Então, aquilo que estava, às vezes, tendo até um determinado controle, sai do controle. E não é só por aquele motivo. Verdade. Então, isso é extremamente importante. Isso faz uma diferença muito grande. Muito grande, com certeza. Então, vamos para o nosso checklist? Sim. Então, o nosso checklist. Entenda que desejos alimentares na TPM têm base biológica. Prefira chocolate com maior teor de cacau. Evite transformar o chocolate na única forma de lidar com as suas emoções. Pratique atividade física regularmente. Cuide da qualidade do sono. Observe se existe fome física ou emocional. Procure ajuda de profissional se os sintomas da TPM forem intensos. Perfeito. Acho um excelente checklist. Porque ele nos lembra que a gente não tem só uma forma de lidar com essas variações durante esse TPM, momento, né? Então, atividade física, exposição à luz solar, regular o sono, tudo isso faz uma grande diferença. Com certeza, conhecendo o seu corpo, entendendo o que acontece, em que momento acontece, converse com o seu ginecologista, né? Converse com o seu psiquiatra. Exato. E com isso a gente entende que isso é uma verdade. Então, temos um mito desvendado. Conhecimento adquirido.
E agora, o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. Um lindo e abençoado domingo, meu dia mais especial da semana, sabe por quê? Porque é dia de programa Acontece Aqui em Família, com o nosso quadro Mulheres que Brilham na TV. E hoje, direto do Instituto Lilian Bonfim, aqui em Souzas, eu vou receber 4 mulheres que têm histórias distintas, mas iguais. O que elas têm em comum? Coragem, visão, superação. Elas inspiram, elas brilham, iluminam por onde passam. E eu quero que você conheça agora essas 4 mulheres maravilhosas, porque está no ar Mulheres que Brilham na TV. Logo que eu me formei, eu e uma amiga nos aventuramos em abrir uma consultoria na área de RH, mas a gente era muito centrada, naquela época era muito moda ser headhunter. Então a gente fazia ali um treinamento, desenvolvimento para profissionais que queriam buscar uma nova oportunidade no mercado, mas era um nível mais high level, um nível mais de gestão, né? Não tem como. E como que eu vou criticar algo que não tá bom se eu não entendo sobre aquilo? Verdade. Então, hoje, o meu cenário como empreendedora é um pouco mais tranquilo. Eu posso dizer que eu tenho um nível de aprendizado que me faz sustentar o meu negócio hoje, porque eu não paro de estudar, eu estou sempre fazendo cursos, eu estou sempre me especializando. A área da beleza, a área da estética é uma área que muda muito a todo ano, é muita tecnologia, é muita mudança, né? Então a gente tem que estar sempre antenada a tudo isso. A vida são oportunidades e possibilidades. O que vai te definir, te levar para o topo, não é o que fizeram com você, não é o que te aconteceu, não é aquela injustiça. Aquilo que deu errado é como você reage. Então tudo pra mim era um processo assim, de escadinha mesmo, da formiguinha, sabe? A psicanálise, empreender. E aí quando eu contei que a empresa já estava solidificada há 6 meses, quando eu já estava vivendo aquilo, todo mundo falava assim pra mim: ah, mas você é maluca. Esse negócio de mercado digital não vai dar certo. Isso é só modinha, como todas as outras. Daqui a pouco isso cai por terra. Eu escolho se eu quero continuar paralisada aqui ou se eu vou dar um passo e vir pra cá. Mesmo que no meio do caminho eu encontre pedras, eu encontre julgamentos, eu encontre palavras negativas, eu encontre pessoas que vão dizer pra mim que eu não posso, que eu não sou capaz, que não é pra mim. Eu escolho o que eu quero fazer com essas palavras. Eu vou tomar isso como verdade ou eu vou olhar e vou dizer: ok, quando eu chegar do outro lado a gente sempre conversa. Então a Roberta, criança, se perdeu. E eu entrei num vazio. Qual o vazio? Do abandono. Qual foi o abandono? Meus pais se separam, meu pai muda de estado e ali eu entro nesse da figura masculina. E aí eu entrei num processo, sabe a criança rebelde? Sim. Que muitos falam assim, é uma criança hiperativa e aí aponta o dedo porque só dá trabalho, porque... Só que mamãe, ela, ao invés de ela olhar para as questões dela, que claro, ela não tinha consciência, como a maioria lá atrás não tinha esse movimento de vou cuidar de mim, porque antes terapia era coisa meio que de louco, né? Não se tratava. Sim. Então, ao invés de ela ir se cuidar, ela que me mandou para terapia aos 6 anos de idade. Então, eu falo que eu sou terapeutizada desde os meus 6 anos. Para o crescimento dessa consciência. Então, meu trabalho maior hoje é despertar a consciência feminina de quem somos, na essência do feminino. E é nesse clima de muita inspiração que finalizamos mais um quadro, Mulheres que Brilham na TV, aqui na telinha da Rede TV, programa Acontece Aqui em Família. E para que você tenha uma semana extraordinária, inspirada por mulheres que brilham, cada poderosa que vai dizer uma palavra para te impulsionar a ter uma semana extraordinária. Coragem e relacionamento, por isso estamos aqui. Não se distraia, você vai além. Ambiente, movimente-se. Sucesso está no seu próximo sim.
o poder de ser uma mulher. E é isso, muito obrigada, um excelente final de semana e até semana que vem! Gente, e já que vamos falar sobre cultura agora, no Cultura que Acontece, eu queria mostrar para vocês 2 recebidos que tem tudo a ver com isso. A arte do Felipe Kaoká, que transborda a brasilidade, cultura popular brasileira, belíssima, eu amei. E essa saia que eu vou usar no do Arraiá, então vocês já estão pegando um spoiler do ateliê Godet Pavão. Então, maravilhoso. E agora vamos curtir o Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no ateliê Godet Pavão com Nina Monteiro para falar sobre uns assuntos muito especiais que são as indumentárias da cultura popular. Ela é uma especialista nisso, uma multiartista e a gente quer conhecer você, saber um pouco sobre a sua trajetória, os seus caminhos, esse encontro com a arte, esse encontro com os tecidos, com as fitas e com tudo mais dessa multiartista, essa mulher empoderada que você é. Conte um pouco pra gente, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Nina Monteiro, eu sou figurinista, brincante de cultura popular. Eu sou formada em design de moda, né? Eu comecei minha trajetória lá atrás, em Brasília, mas hoje em dia eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu vim pro Rio em 2010. E primeiro eu tive uma marca de calcinhas, eu sempre fui uma mulher empreendedora, né? Eu nunca trabalhei para ninguém, sempre fui desde pequena uma pessoa muito criativa e muito inquieta, que não cabia no mundo convencional. E eu tive durante 6 anos aqui no Rio de Janeiro uma marca de calcinhas junto com a minha sócia, que era minha companheira na época. E em 2014 eu comecei a dançar. Eu morava aqui na Lapa, né? Eu já tinha meu ateliê de calcinhas aqui na Lapa. Eu já criava figurino para teatro, para cinema. Eu já estava aí nessa trajetória criando, né, para personagens. E eu ouvi um tambor tocando aqui na Lapa, né? Culturas diferentes se encontram aqui na Lapa, né? E eu ouvi os tambores da Fundição Progresso passando pelos arcos da Lapa e senti uma energia, senti quase que um chamado e fui atrás, fui ver o que era o Rio Maracatu, o grupo de maracatu mais antigo que tem do Rio de Janeiro. E aí comecei a participar das oficinas de dança e a partir desse momento eu precisei de uma saia para dançar. Então, na verdade, toda a minha conexão com as saias de roda, elas começam a partir daí, a partir do momento que eu mesma precisei de uma saia para eu ir para um cortejo de rua. Eu lembro que na época uma professora me emprestou uma saia, eu levei para casa, olhei, estudei a modelagem, porque eu sabia muito bem costurar, eu já costuro desde pequena, minha mãe foi quem me ensinou a costurar, então eu também venho dessa tradição que tive avós costureiras. A minha mãe sempre fez muito as nossas roupas, né, porque era mais viável, né. A costura sempre foi muito mais vista, assim, pelo ponto de vista das mulheres, pensando em papel social, né, estrutural, como um ofício, né, uma habilidade. As mulheres tinham que saber costurar. Então, isso acontecia na minha casa, mas era um lugar muito fazer a própria roupa, né? Fazer as próprias roupas para economizar grana mesmo, né? Uma coisa mais de sustentabilidade do lar. E eu aprendi com a minha mãe, me apaixonei, inclusive uma das máquinas que eu uso até hoje era a máquina da minha mãe, ainda tá comigo. A minha mãe ainda tá viva, tá? A gente continua costurando juntas, eventualmente. As minhas avós também costuravam. E eu falei, bom, eu vou fazer minha saia, eu não vou comprar uma saia. Eu não sabia nem por onde procurar uma saia também no Rio de Janeiro. Na época eu lembro que eu perguntei lá no grupo, gente, quem faz saia, onde tem saia? E na verdade a gente não tinha, assim, uma oferta muito grande de pessoas que faziam saia. E daí eu fiz a minha primeira saia de maracatu e de mais 3 amigas naquele primeiro ano de carnaval em que eu saí, que foi 2015, se eu não me engano. E as saias ficaram muito bonitas. Depois eu posso até te mostrar essa primeira saia que eu fiz de maracatu para eu dançar. Elas ficaram muito legais, assim, ficaram com uma roda muito bacana. É claro que desde aquela primeira saia até hoje, meu trabalho aprimorou muito, né? Eu aprendi cada vez mais. Então, você até falou, ela é uma especialista, mas assim, eu acho que, na verdade, eu sou muito dedicada a elas. Elas me dão muito retorno. Então, eu tenho hoje as saias como minha principal fonte de renda.
mas eu também ganho muito coisas que não são... que não tem a ver com dinheiro, sabe? Tem muito aprendizado por trás disso. E, Nina, diz pra gente assim, aí você fez as suas saias para mais 3 amigas e ali começa a semente da Godê Pavão, né? E aí como é que foi esse desenvolver, esse caminhar para se chegar ao que é hoje? Porque cada saia sua é uma obra de arte. A gente vê uma pesquisa, um envolvimento ali, as escolhas e um olhar muito singular para cada montagem de saia. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre a gente esse caminho em que a Nina foi criando essa mulher empoderada, empreendedora e foi criando essa marca que hoje no Rio ela bomba, estão em vários grupos. E como é que foi essa semente que nasceu ali da própria saia? Então, dentro do Rio Maracatu, lá dentro desse grupo que eu dançava, como eu fiz essas 4 primeiras saias e elas ficaram muito interessantes, outras meninas que dançavam, que estavam comigo naquele mesmo ano ali, dançando comigo, né, porque eu era aluna, começaram a me pedir. Então foi um movimento meio... Minhas amigas começaram a me pedir, aí uma amiga começou a me indicar para outra amiga, aí quando eu vi eu estava sendo indicada para uma mana que era de outro grupo, de repente quando eu percebi eu estava cheia de encomendas. E aí o que acontece? Cada uma dessas encomendas que chegavam era uma peça única, era uma peça especial, porque hoje em dia eu tenho uma pronta entrega, eu tenho algumas peças que eu faço e quem chegar hoje aqui no meu ateliê consegue escolher dentro de algumas, né, que estão ali disponíveis. Mas naquela época, e até hoje eu ainda faço isso, eu criava para a dançarina, né? Para a brincante, para a pessoa da cultura popular. Então, é um trabalho de muita sensibilidade, porque você não conhece, às vezes você conhece a pessoa, às vezes não. Então, a gente troca uma ideia, eu vou tentando entender. Tem algumas coisas, né? A pessoa pode me falar o que ela gosta, mas tem algumas clientes que não sabem dizer em termos de palavras muito bem o que elas querem, e essas são as mais desafiadoras, porque quando a pessoa sabe exatamente o que ela está procurando, às vezes a criação ela acaba sendo até mais rápida, né, mais assertiva, mas muitas vezes as pessoas também não têm muita ideia. Então, é um lugar de sensibilidade, de entender qual modelagem vai ser melhor para que tipo de dança que a pessoa vai dançar. Se é uma saia só para o dia a dia também, né? Por que não? Porque as saias são realmente muito lindas e muito mágicas. Então, algumas mulheres vestem pela primeira vez uma saia e a partir da saia vão buscar a cultura popular para dançar. Isso já aconteceu algumas vezes aqui no meu ateliê. Mas é um trabalho muito de sensibilidade criativa, de entender... o que combina mais com aquela pessoa, sabe? Eu falo que eu realizo sonhos. Sim, você cria esse universo das saias lindamente, né? Essas composições e tem uma sabedoria aí, que é esse seu envolvimento com a cultura popular. Então você sabe que cada manifestação ela tem a sua saia, tem o seu corte e você transforma isso em arte. Aí como é isso? Como você saber que aquela saia tem aquele tipo de corte, às vezes até tipo de tecido específico, né? Sim. E aí você transforma isso e dá sua cara única, porque eu acho que é importante a gente falar aqui que a Godê Pavão, ela não só reproduz, mas como ela tem a sua própria característica e a sua marca. Onde a gente olha, a gente sabe que aquela saia é da Godê Pavão, seja ela pedida por encomenda, pronta entrega, e que vocês conseguem ter aí na casa de vocês, né? A gente vai deixar aqui os contatos para que as pessoas consigam acessar. E aí fala um pouco sobre essa magia de você, porque às vezes é uma saia tão linda que ela pode ser um figurino, mas que ela também pode ser uma saia só para brincar, mas também pode ser uma saia para sair para um evento. Ela é uma única saia, ela compõe assim um universo muito grande. E aí, fala um pouco pra gente sobre isso. São vários símbolos, né, que compõem, quando a gente está falando sobre cultura popular, a indumentária é cultura popular, a alimentação é cultura popular, né? O que é feito de comida naquele lugar. Sempre que a gente fala sobre cultura popular, no Brasil, a gente está falando principalmente sobre influências afro-indígenas dentro da nossa construção enquanto sociedade, né? Então a gente está falando de ritmos, né? Só para pontuar, assim, quando a gente fala sobre o maracatu, ou o carimbó, ou o coco de roda, a gente está falando principalmente sobre comunidades
nos interiores, né, ou comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. A gente está falando de uma miscigenação muito grande de influências, né, no Brasil. Quando a gente fala sobre cultura popular brasileira, a gente está falando sobre uma mistura muito grande. Acho que isso é importante, assim, isso faz parte da identidade, da pluralidade brasileira, é porque tem a ver com isso. Então, a gente tem ritmos diferentes em lugares diferentes do Brasil. Todos esses ritmos, eles estão dentro de um contexto de danças de roda, danças que usam saia, né? Usam-se saias. E para cada uma dessas danças, você tem dentro de cada uma da comunidade um jeito específico de fazer a saia, né? No carimbó, por exemplo, as saias geralmente são muito elaboradas, elas são longas, elas vão até o pé, porque a gente segura com o braço e o braço se movimenta e a gente faz desenhos com a roda da saia. Então a gente faz movimentos com a saia que simbolizam os rios, a gente faz movimentos com as saias que simbolizam a rede de pesca, porque às vezes a gente está falando de um carimbó praiano. Não tem como a gente não dizer que cada lugar vai ter o seu tipo específico, mas todos bebem basicamente nas mesmas fontes, que são as nossas influências e as nossas raízes afro-indígenas. Então, esses ritmos, eles também conversam, e existe uma coisa que une todos eles, que é a chita. Tecido de algodão florido, super estampado, foi descoberto lá nas Índias, né, e chegaram no Brasil um tempo depois. O primeiro, assim, que a gente pode falar que veio para o Brasil é o morim, que é o algodão cru, puro, e no Brasil ele começou a ser produzido com essas estampas de flores, essas estampas com muita cor e muito tropical, e na época que ele chegou no Brasil era um tecido muito barato, né? Hoje em dia a chita, ela é um tecido muito mais valorizado, mas ele se difundiu dentro da cultura popular brasileira por ser um tecido que tem um caimento maravilhoso. Então ele arma bem, e a gente precisa na saia de roda, né, que a gente consiga fazer um franzido, que ela dê movimento, que ela se sustente no giro. Ele acabou sendo um elemento que une vários ritmos da cultura popular, né. Então, assim, se me perguntarem, que às vezes me perguntam, mas Nina, existe uma saia específica para cada dança? Olha, eu sempre prefiro dizer que não existe, porque qualquer corpo pode dançar qualquer dança de roda, e qualquer saia você é capaz de girar. Então, assim, não existe nenhuma regra. Qualquer saia de roda é capaz. Você pode ir para um carimbó com uma saia mais curta, sabe? Não existem regras, mas existem códigos, existem símbolos em determinados grupos. Não vai ter um jeito de fazer. E talvez os grupos tenham, sim, um direcionamento de qual é a melhor saia para ser usada. Geralmente, só para concluir, no coco, no maracatu, as saias são mais curtas. Elas são mais volumosas e mais curtas, porque não tem essa necessidade que a dança pede do carimbó, por exemplo, de pôr a mão na barra da saia e criar esses desenhos que eu estava falando. No maracatu, por exemplo, vou virar um pouquinho aqui, o nosso braço está aqui o tempo todo, então a saia ela tem que girar sozinha, sem a ajuda da nossa mão. Então é uma saia diferente, é uma saia um pouco mais curta, ela vai um palmo abaixo do joelho. Então, mas eu acho que o principal é entender em que lugar que você está indo. Todo esse contexto histórico que vocês nos traz, né, para mostrar que as suas obras e as suas saias e suas confecções, elas estão embasadas muito. A gente vê tudo isso transbordando em cada coisa que você faz. Então, quando você diz pra gente assim, quando eu tenho uma encomenda e que eu consigo decodificar o que as pessoas trazem e transbordo isso nas saias. Então, as pessoas que têm desejo de ter uma saia com uma característica própria, elas podem vir aqui ou podem entrar em contato, né, através das redes sociais, através do telefone, do WhatsApp também, passar essas informações e ter a sua encomenda, né? Não precisa necessariamente vir aqui no ateliê para que encomende, né? E chegar na sua casa, a sua saia. Ateliê é um ateliê de figurino focado na cultura popular, mas também de entender que eu continuo sendo figurinista, que eu continuo trabalhando com cinema, com teatro, trabalho muito com circo, com cultura de rua. Criei para vários grupos, inclusive eu já criei para muitos grupos de cultura popular brasileira fora do Brasil. Já tem saias minhas aí rodando em vários maracatus na Europa. Essa parte do meu trabalho de criação personalizada, né, que é sob encomenda, sob medida,
o céu é o limite. Isso aí. Eu não trabalho só com a chita, né? Então eu posso misturar tecidos de brilho, posso misturar tecidos lisos, posso fazer um trabalho que é o meu trabalho, que eu acho que é o ponto mais autoral do meu trabalho, que é quando eu pinto uma saia à mão. Nina, chegamos aqui nas máquinas, onde tudo nasce, onde as obras de arte nascem aqui e seguem para o mundo afora, né? Chegando na Europa e rodando esse Brasil todo. Fala um pouco sobre isso, a história da máquina. Então, vocês viram, né, no começo ali, onde a gente estava batendo aquele primeiro papo, a gente estava na minha mesa de corte, que é muito importante, é onde eu desenho, é onde eu corto os tecidos, onde eu faço as modelagens, onde eu faço todo o trabalho de pintura, é uma bancada muito importante do ateliê, e aqui a gente tem a outra bancada onde eu costuro, né, essa daqui é a máquina que era da minha mãe, que quando eu vim para o Rio de Janeiro eu trouxe ela comigo, todas as saias são feitas nela, foi a máquina que eu aprendi a costurar, é uma máquina dos anos 70, uma Singer, prêt-à-porter, uma das primeiras máquinas domésticas, e eu tenho muito carinho por essa máquina. É uma máquina muito boa, muito resistente. E, bom, como é que as minhas saias estão aí, né, girando o mundo afora? Eu acabei desenvolvendo uma metodologia de atendimento remoto, né? Acho que quase todo mundo que tem algum tipo de atendimento ao público passou por isso durante a pandemia e se reinventou, e isso também aconteceu com o meu trabalho. Então, atualmente eu tenho um método de fazer o atendimento à distância, mesmo para saias personalizadas. Então, é possível criar as saias à distância, é possível conferir também o estoque da pronta entrega à distância, eu tenho um catálogo, é possível orientar a pessoa para que ela tire as suas próprias medidas, e hoje em dia eu consigo fazer basicamente tudo da etapa de atendimento e envio pelo celular, né, numa chamada de WhatsApp, ou se a pessoa quiser, por exemplo, se for uma saia mais específica, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, conversa, né, se for algum figurino para algum espetáculo. E eu entrego por correio para todo o Brasil, geralmente para fora do Brasil. O envio não é muito barato, então geralmente alguma pessoa do grupo, Nina, tô pelo Rio, ou tô por Brasília, vamos se encontrar, e aí leva essa encomenda. Então também existe essa ponte aérea amigável que facilita, mas é isso. Hoje em dia vocês podem acessar o meu trabalho através do Instagram, não tem mistério, é @godetpavãoatelier, tudo minúsculo, só que sem acento nenhum. E o Dudu vai deixar o restante dos meus contatos aqui, e vai ser um prazer conhecer vocês e criar para vocês. E eu tô muito feliz, agradeço muito a oportunidade, assim, desse programa. Muito obrigada a todo mundo do Cultura que Acontece. Muito obrigada, Dudu. A gente já se conhece há muito tempo. Para quem não sabe, eu fiz aulas dele online na pandemia de dança, né? E é isso, gente. Um beijo. E muito axé para todo mundo. E vamos dançar. Beijo, gente. Até mais. Gente, hoje está muito animado o Dica que Acontece. Olá, pessoal! Hoje, Dica que Acontece, vamos falar de um clássico, um símbolo, uma identidade das festas juninas, que são as bandeirinhas. As bandeirinhas, elas nascem de algo muito legal. Ela vem de umas tradições religiosas, mas a importância dela está ligada ao acolhimento, ao recebimento, à celebração. Como assim, Dudu? As bandeirinhas são uma anunciação de que aquele grupo, que aquela comunidade, que aquela região vai celebrar algo. Então, ela anuncia que eles estão abertos a receber pessoas, a acolher e a festejar. Então, de longe já se vê esses preparativos que estão começando. E o que antes era de cunho religioso, hoje é uma grande marca, um símbolo de tradições brasileiras. Vamos aprender a fazer um pouco sobre? Pessoal, as bandeirinhas elas podem ser feitas com qualquer material. Antigamente se fazia muito com jornal, com revista, mas escolhemos o EVA brilhoso para que tenha bastante destaque quando pega a luz. Então a gente vai pegar esse EVA e vamos cortar em tiras, aí depende do tamanho que você tem. Eu escolhi esse tamanho e desse tamanho eu cortei menor ainda. Então, cheguei aqui, ó, e dividi. Cortei o tamanho que eu queria. Aqui eu posso até fazer duas também, para ficar um pouco menor. Ou se você quiser maior, você também pode fazer. Então, pegando esse quadrado,
A gente pode dobrar ao meio. E aí a gente vem aqui com a pontinha, ó, vai lá na diagonal e corta. E aí a gente vai ter a bandeirinha de 2 pernas. Se a gente quiser fazer igual um balão, a gente pode fazer o contrário, ó. A gente dobra. E aí a gente vem cortando aqui, ó. E fica um balão. E aí assim a gente tem 2. É meio difícil assim a gente compreender como acontece. Eu vou fazer com a verde para a gente ver de novo. Então a gente corta em quadrados para que a gente possa ter uma proporção mais legal. Então a gente dobrou no meio, né? E aí eu venho, ó, do centro para as pontas abertas. E aí ela fica, ó, tá vendo? Do centro juntinho para as pontas que estão abertas. Aí ela cria 2 perninhas. Para que a gente faça como se fosse um balãozinho, a gente faz o contrário, ó. A gente vai das pontas abertas, na diagonal, até a parte junta. Aí a gente cria o balãozinho. Essas daqui eu vou mandar para a Mayara para ver o que a Mayara consegue fazer com elas. Oi, Dudu, as bandeirinhas já chegaram, já estou aqui com meu suporte de bolo e suporte de docinhos para a gente enriquecer ainda mais a nossa mesa junina e eu vou ensinar para o pessoal de casa. Ó, Dudu, a gente já tá com esse suporte de docinho aqui, são super fáceis de achar, suporte de bolo, e a gente vai encapar para começar a incrementar. Então a gente vai vir com um pedaço de tecido que a gente queira usar, já vai cortar mais ou menos ali no tamanho que a gente acredite que vai ser necessário. Vamos dobrar ao meio. Dobrar novamente. Isso facilita a gente cortar em formato de círculo. Essa pontinha vamos posicionar no centro e vamos, ó, dobrar. Tá vendo? Aí aqui a gente vai cortar. Vamos cortar agora. Tá vendo que o tamanho ele já sai bem aproximado, já facilita muito o processo. E agora é só a gente colar com cola quente e ir aparando. Olha, gente, que charme que fica. Nesse aqui, nós vamos implementar com as bandeirinhas que o Dudu ensinou a gente a fazer. Então, aqui, para facilitar, a gente vai usar a fita dupla face. Então, vamos colar aqui e vamos rodeando. Ó, e agora a gente vai vir aplicando as bandeirinhas que a gente aprendeu com o Dudu. Aqui nós escolhemos fazer uma verde e uma rosa para ficar intercalado bonitinho. Mas aí, gente, criatividade rola solta, né? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor, se quiser fazer uma de cada cor. O importante é ficar bem junino, bem divertido. Aí corta aí. Esse é o resultado final da nossa dica para colocar seus quitutes juninos de uma forma super bonita. E agora vamos conferir o quadro da minha mãe, doutora Jossara Cesário, O Poder de uma Fênix.
Olá, eu sou a doutora Jussara Cesário, sou ginecologista. Para você que está chegando aqui agora, estou muito feliz que você fique aqui conosco nesse nosso quadro, O Poder de uma Fênix. Estamos na temporada 40 a mais, as transformações que nunca me contaram. Porque todos nós sabemos que, durante um grande tempo, nós associamos menopausa, calor, passou calor, acabou menopausa, e a gente sempre falando muito sobre os fogachos. E a gente entende que não é bem assim. A história não acontece dessa forma. E existe um sintoma muito importante que é bem comum a acontecer com mulheres 40 a mais, que é aquela sensação do coração saindo pela boca. Então, hoje nós vamos conversar sobre as taquicardias, as palpitações que começam a acontecer em mulheres 40 a mais. Qual é a mulher que esteve aí ou está nessa fase de 40 anos para cima que de repente não aconteceu de estar pronta para dormir, ou está dirigindo, ou está numa reunião e de repente aquela acelerada no coração, parecendo que ele vai sair pela boca. E você pergunta, será o que está acontecendo comigo? Meu Deus! Isso pode ser um sinal de que as flutuações hormonais estão começando a acontecer. Você pode ainda estar, inclusive, menstruando, mas isso já está dizendo para o seu corpo que é hora de parar para pensar um pouco mais em você. Então, muitas mulheres começam a ter esses sintomas devido à diminuição da produção do estradiol, do estrogênio, né? E o que isso repercute no corpo feminino? Quando a gente começa a ter essas oscilações hormonais, o sistema nervoso autônomo começa a ser atingido pela falta do estradiol. E com isso, sensações que antes eram mais organizadas e reguladas por esse sistema, sinais, movimentos e questões involuntárias possam começar a perder o controle, como temperatura corporal, como taquicardia, batimento do coração. Então, tudo isso pode começar a acontecer de forma desordenada, até a respiração. Então, é uma hora da gente parar e pensar no que possa estar acontecendo. É claro que não é somente a alteração dos hormônios que vai levar a acontecer sintomas como esse. É muito importante que se procure um cardiologista, que se faça um check-up cardiológico para entender se existe alguma coisa a mais acontecendo. E também é importante que não somente os hormônios podem ser responsáveis por isso. Existem gatilhos que fazem com que isso aconteça com maior frequência nas mulheres, como, por exemplo, o uso do cigarro, o abuso excessivo do álcool, alguns alimentos com muito teor de açúcar, situações em que a mulher se priva muito do direito de dormir por sobrecargas, trabalhos acentuados, né, que a gente está naquele pique total, tudo isso pode desencadear. E existe uma questão muito importante que acontece com nós mulheres, né, que é o estresse. Então, como você já tem um sistema cardiovascular, um sistema nervoso autônomo sensibilizados pela diminuição da produção do estrogênio, o que pode fazer? Sensações como o estresse, que vão liberar adrenalina, noradrenalina, que são substâncias que chamam o corpo para o alerta, essa taquicardia, essa palpitação pode acontecer com uma forma maior, com uma intensidade maior, com frequências maiores. Então, é muito importante que nessa fase, além da gente procurar o cardiologista, vocês conversem com seus ginecologistas e também busquem modificar sua forma de viver. Lembra como a gente fala, né? Que uma fênix precisa se reinventar, se resignificar, se renovar. Tudo isso é muito importante nessa fase. Então, nós precisamos o quê? Buscar hábitos mais saudáveis, buscar abandonar cigarro, consumo excessivo de álcool, buscar não utilizar tantas substâncias que possam também acelerar
essas batidas do coração, como, por exemplo, a cafeína. É muito importante que a gente comece a pensar em ter práticas de exercícios regularmente, buscar ter qualidade no sono, ter aquela hora de ir lá, deitar, se preparar, relaxar, buscar exercitar técnicas de relaxamento, meditação, mandala terapia, outras questões que possam fazer com que você permaneça numa situação com menos produção de adrenalina, noradrenalina, tudo que faz o organismo ficar muito em alerta, né? E com isso desenvolver um batimento cardíaco maior. Então, nesse momento, eu quero te dizer que isso não é incomum, que isso pode acontecer com as mulheres no climatério, é uma das transformações que com certeza não te contaram, e é muito importante que você busque modificar seus hábitos, busque conversar com seu ginecologista para que a gente possa oferecer a vocês uma qualidade de vida maior, porque, como eu sempre digo, é importante que após os 40 a gente não pense somente em sobreviver, que a gente tenha o entendimento de que é possível viver. Se você gostou desse nosso tema, vá até o nosso portal, que lá eu vou estar falando na minha coluna um pouco mais sobre esse assunto de grande importância para nós mulheres. Tchau, minhas fênix! O quadro 5 minutos para o chá está incrível, você não pode perder. E aí, tá na hora do nosso chá? Já ajeitei tudo aqui, Cheguei. já tudo preparado. E quais foram? O que aconteceu? Como é que foi essa escolha? Hoje eu fiz um para mim e um para você. Tá? Porque eu estava com vontade de tomar o vibrante, você falou que estava com vontade de tomar o Florescer 40 mais, então para não ter briga, eu fiz um para cada uma. O meu é o vibrante, tem chá preto, hibisco, maçã e anis estrelado, e o que eu acho mais maravilhoso nele é essa coloração, que ele fica incrível. O meu tá uma delícia. E o seu, chá Florescer 40 mais, chá de ervas tradicionalmente apreciados por mulheres em diferentes ciclos de vida. Então, sálvia, folha de amora, cidreira e hibisco. Uma delícia. E você aí de casa, hein? Já preparou sua água, já esquentou? A água já vai vir com a gente nesse chá pra gente bater um papo? Então, olha, vão ter novidades em breve, além de termos o nosso chá em sachê individual, nós vamos ter agora eles soltinhos, as folhas soltas, para você fazer infusão, para dar para fazer para a família toda na mesma hora. Olha, vem novidade por aí, hein? Vá lá conferir. E falando em bater papo, qual é o tema de hoje? Então, um tema que merece uma fala, né? Uma conversa, uma reflexão, que é a questão do piloto automático, né? Quando a gente robotiza nossas funções, quando a gente acredita que a gente já sabe fazer, já faz há muito tempo, aquela famosa frase, né? Eu faço com o pé nas costas, né? É aí que mora o perigo. E aí isso é um perigo muito grande. Nós tivemos agora recentemente, né, um assunto que revolucionou todo o mundo, né? Uma menina que não foi preparada, né, de acordo como deveria ser para um esporte radical, né? Sim, que acabou se acidentando, né? Foi uma grande tragédia e muito se questionou sobre por que ninguém teria percebido que a paramentação não estava completa como deveria. E isso gera reflexões de que às vezes a gente faz a mesma coisa de uma forma repetida e entra no automático e os erros acontecem. Sim, é muito importante que a gente perceba que essa lição tão desfavorável, né, com desfecho tão triste, possa servir, né, para que a gente pare um pouco para pensar. Apesar de eu saber operar muito bem esta máquina, eu sempre tenho que prestar atenção, checklist de segurança eu sempre precisa ser tenho feito que checar. sempre. Apesar de eu saber dirigir nessa estrada, eu preciso conferir todo o meu carro, ver se está tudo ok, se está de acordo para eu realizar aquilo que eu faço há anos. Sim. Mas é extremamente importante. Na nossa profissão, né? Com O nosso certeza. exercício profissional, Nosso exercício profissional. nos solicita isso, né? Todos os profissionais de saúde, mas não somente profissionais de saúde, né? Porque a gente vê muita notícia muito em relação à saúde, mas a gente pode ter erros fatais
em qualquer profissão. circunstância, né? Sim. Na própria engenharia, no Sim. direito, Sim, enfim, né? Em qualquer situação. Então, é muito importante que a gente pare um pouco para analisar que o piloto automático não faz bem em nenhum setor da nossa vida. A forma como nós convivemos com nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, às vezes a gente tem ali, eu sempre fiz assim, eu sempre briguei dessa maneira, eu sempre me comportei dessa maneira, e às vezes a gente precisa melhorar, precisa entender, precisa refletir a E respeito. avaliar processos, né? A gente sabe, por exemplo, aquelas situações muito tristes em que uma criança acaba esquecida no banco traseiro de um carro. Sim. Né? Porque geralmente a pessoa já está ali no piloto automático, já faz sempre daquela mesma maneira, aí teve uma mudança que acaba não entrando nessa rota que foi recalculada naquele dia por uma necessidade. Né? Então, como se faz sempre da mesma forma, já sem raciocinar muito em cima, as coisas acabam tendo um desfecho muito triste, né? Muito traumático. E é muito importante que atividades em equipe, elas também sempre sejam reorganizadas, repensadas, e que cada pessoa tenha exatamente sua função. Delegar funções específicas para determinadas pessoas minimiza a chance de erro. Né? Eu aprendi muito isso desde cedo, quando a gente vai atender uma parada cardiorrespiratória. A gente tem que saber quem vai estar dentro. Vai fazer o quê, né? Né? Às vezes pode alguém pensar assim, aquele profissional não está fazendo nada e aqueles outros estão se matando. Mas é porque a equipe está treinada para agir daquela maneira. Né? Para que não se esqueça de etapa alguma e tudo seja feito como merece ser realizado. Né? Porque muitas vezes, quando as tarefas não são exatamente definidas, todo mundo está ali para fazer tudo, então ninguém faz nada de repente. Isso acontece, né? Se todos são responsáveis por tomar conta dessa xícara, eu vou achar que você está tomando, você vai achar que eu estou tomando, e no final das contas a xícara ficou sem ninguém prestar atenção. Né? Isso é muito comum e muito valioso, né? Custa muito o erro quando isso acontece, né? Sim. Então, é muito importante que, mesmo numa equipe horizontal, onde todos tenham o mesmo peso, as mesmas responsabilidades, as mesmas designações, é importante que se divida naquele momento quem vai fazer o quê. Né? Mesmo que todos estejam habilitados, né? Quem vai ser o goleiro? Né? Quem vai ser o zagueiro? Isso é importante, isso não desmerece ninguém. Com certeza. Né? Isso aí é uma questão que a equipe tem que conversar entre si para ver, naquele momento, quem vai fazer o quê. Exato. Né? Porque senão aquilo fica realmente diluído e, com isso, a gente possa vir a ter perdas tão significativas como tivemos agora. Sim, de uma vida, né? O custo pode ser tão alto a ponto de custar uma vida, né? Sim, e foi o que aconteceu. Sim. Então, é sempre importante a gente revisitar os nossos processos de trabalho, os nossos processos na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal também, né? Se a gente tem agido somente no piloto automático ou se a gente tem parado para estar presente e entregue em cada uma das funções que nós estamos fazendo, né? Seja fazer um trajeto de todos os dias, preparar uma comida, arrumar a casa, uma função mais elaborada como essa dessas pessoas, porque quando a gente começa a trabalhar nesse automático, liga o modo automático e vai, alguma coisa acaba ficando para trás. Às vezes o próprio prazer de fazer aquela atividade, que ela vira ali mais uma tarefa a ser passada rapidamente por ela, então você não desfruta daquela sensação, ou de fato perder itens importantes, né? Esquecer de pontos importantes na segurança. Então existem muitas consequências quando a gente acaba entrando nesse piloto automático. Então é sempre interessante que a gente possa refletir se aquela ação está entrando num modo muito automatizado e se tiver, que a gente possa entender como eu poderia estar fazendo isso de uma maneira diferente, né? O que poderia estar sendo feito para que eu não caia nesse erro, né? Para que eu não vá por esse caminho. Você quer ver um exemplo muito importante? É na questão feminina mesmo. Está na hora de me arrumar para o trabalho, entro no chuveiro, tomo uma ducha, coloco minha roupa, vou embora, não olhei meu corpo, não me vi, não entendi como eu estava naquele dia, se existia uma mancha diferente no meu corpo, se existia alguma questão ali sendo sinalizado para que eu percebesse, e às vezes eu não vou perceber. Muitas vezes a gente faz uma pergunta, né, para um paciente, né, há quanto tempo isso está acontecendo? Ele
fica ali tentando, a gente ajudando ele a entender, a Sim. lembrar. Por quê? Porque a vida está muito automatizada. É, com certeza. Às vezes até coisa assim, né? Por exemplo, a cor da urina. Ah, sua urina Sim. tá com uma cor escura. Ah, doutora, eu não olho isso. Se você É. vai no banheiro, eu descargo. Eu tô correndo, eu tenho que fazer, aquilo é um automático, eu faço isso 4, 5, 6 vezes Por no dia, eu vou dia. ficar olhando Eu não sempre. tenho É. esse tempo, né? É. Então a gente precisa realmente puxar um pouquinho o freio de mão, respirar, se observar, observar ao redor, olhar nossos filhos, olhar Sim. nossa família, nossos amigos, nossos colaboradores de trabalho, né? Sim. Muitas vezes a gente observa. Uhum. Hoje mesmo eu vi você Sim. fazendo uma observação, né? É. Para uma das nossas produtoras, Sim. né? Que você viu uma diferença e É. ela comentou com você que Sim. aquilo estava acontecendo há Uhum. algum tempo. Isso é importante, né? Sim, com A gente ter certeza. essas pausas para a gente valorizar quem está conosco, Sim. para a gente poder fortalecer todos os nossos colaboradores, familiares, enfim, e que a gente evite de cometer, né? É. Questões tão desagradáveis como essa, essa, né? Com certeza. Então fica aí a reflexão para a gente poder trazer isso para a nossa vida, né? Tudo que a gente traz aqui no programa é com a intenção de que a gente possa olhar para como estamos conduzindo essa parte da nossa vida. Então fica a reflexão. Vamos tomar o chá antes que esfrie? Já estou Esfrie. tomando. Chegamos ao final de mais um episódio do programa Acontece Aqui em Família. E a gente quer que fique aquele gostinho de quero mais. Semana que vem estaremos novamente aqui, trazendo o que há de melhor para vocês. E se bater aquela saudade, é só correr para as nossas redes, ler as nossas matérias no nosso portal, seguir o nosso canal no YouTube. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, perguntas para a gente ler aqui no Saúde Sem Mito, porque tudo que acontece, Acontece aqui.